Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber o presidente da farmacêutica Axê, uma das maiores do setor no país, José Vicente Marino, um executivo que já foi presidente da Avon e das operações no Brasil da Johnson & Johnson. Vamos conversar também com o presidente da 5ASEC, Fábio Roth. Ele revela por que o Brasil virou o principal mercado da marca francesa no mundo. Eu sou o Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business de hoje. No ano passado, o comando da farmacêutica Axê, dona de marcas como Decongex, Sorine, foi para as mãos de José Vicente Marino, paulistano, executivo com uma longa carreira no mercado de consumo. Ele, por exemplo, já foi presidente da Avon e das operações no Brasil da Johnson & Johnson. E é com José Vicente Marino, CEO da Axê, que vamos conversar neste bloco do Show Business. Zé, vou te chamar de Zé, né? Por favor. Obrigado pela presença Eu que aqui agradeço no o convite. Show Business, aqui no nosso estúdio. E além de presidir a Axê, você é conselheiro da Track & Field, já foi presidente do conselho da Track & Field, é conselheiro também da Baruel e de um instituto, Acatu, que é uma ONG, né? Que é a sua parte ali de ação social mesmo. Como é que é lidar com tantos negócios, Zé? Né? Porque a gente está falando de áreas muito diferentes, né? Você, inclusive, presidiu companhias num setor que não tem nada a ver com farmacêutica. Como é que é lidar com tantos negócios diferentes? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui num programa tão respeitado e tão tradicional. Então, muito obrigado pelo convite de estar aqui com você. Olha, a gente tem que se dedicar um pouquinho para cada coisa, né? Claro, o Axê, na posição de CEO, é a minha atividade principal, é isso que eu acordo e durmo Axê todos os dias, 7 dias por semana. E eu tive um pedaço na minha carreira que eu fiquei só como conselheiro. E aí acabei acumulando 2 conselhos que acabam sendo muito positivos, porque você vê outros tipos de negócio, outros problemas, outras soluções. Isso traz insight, trazem um oxigênio, né, para a gente poder fazer o melhor nosso trabalho como executivo também. E o Instituto Acatu, lá com Hélio Mattari, com toda a turma do consumo consciente, né? Uma coisa que eu trago dentro de mim, que eu vim me formando, né? E que eu gosto de contribuir, gosto de estar presente. Então, dedicar um pouco daquilo que a gente tem mais precioso, que é o nosso tempo, para as causas que a gente acredita, fazem muita diferença. É bom você falar de tempo, né? Essa palavra tempo. Eu recebi, tempos atrás, aqui no Show Business, um CEO de um gigantesco conglomerado de luxo, e eu perguntei para ele, o que é luxo hoje? Ele falou, luxo é ter tempo. Isso é luxo hoje. Como é que você divide o seu tempo, Zé? Olha, com tantos negócios, né? Você é presidente de uma das maiores farmacêuticas do país, por exemplo. Assim, a primeira coisa é acordar mais cedo e dormir mais tarde. Então, essa é a primeira coisa. Mas você dorme pouco, então? Não durmo pouco. Eu consigo dormir 7 horas, 6 a 7 horas, o que é suficiente para mim. E ter bastante disciplina, né? É ter uma presença naquilo que você faz. Então, quando eu estou numa reunião, eu estou na reunião. Quando eu estou conversando com alguém, eu estou conversando com alguém. Então, é a qualidade do tempo que você dedica. Eu costumo falar, vamos ter uma conversa de qualidade? Vamos ter um tempo de qualidade para discutir esse assunto? Então, quando eu estou numa reunião de um conselho de uma empresa que eu participo, eu estou naquela reunião, eu me preparo para aquela reunião, eu leio, eu faço minhas anotações, eu tenho minhas perguntas. Então, é a qualidade do tempo que você coloca nas coisas que vai fazer a diferença. Então, para poder ser um pouco mais produtivo, né? Agora, com tantos negócios e ramos que você, ao longo da sua trajetória, você se dedicou e dedica, qual que foi o setor mais desafiador? É o atual, por exemplo, de saúde?
Eu acho que o setor de saúde é um dos setores mais desafiadores que tem para qualquer profissional. Porque a gente está mexendo com vida, a gente está mexendo com cura, a gente se relaciona com médicos, a gente ajuda numa educação continuada para médicos, a gente fica incessantemente buscando o melhor tratamento para o paciente, tentar descobrir, tentar trazer uma melhor molécula, uma melhor combinação de moléculas para que a gente possa oferecer ao paciente um melhor tratamento com o menor nível de efeito adverso possível. Então, assim, é um setor muito regulado, é um setor onde a gente tem uma responsabilidade muito grande. Então, sem dúvida, né? Uma empresa como a Axê, com 6.200 colaboradores... 6.200. 5 fábricas espalhadas no Brasil, a gente tem praticamente 1.000 produtos, a gente está em quase todas as patologias, especialidades médicas. Então, é uma responsabilidade grande. E é importante você frisar ao nosso espectador e ouvinte que é uma empresa brasileira, né? Porque tem gente que confunde que é francesa, né? Porque por conta do acento ali do Axê, é uma empresa brasileira, né? É uma empresa brasileira, de capital brasileiro, são 3 famílias, apesar de que a própria classe médica qualifica e coloca o Axê dentro das grandes multinacionais. Pela oferta de produtos, pela qualidade dos produtos que a gente traz, bastante assim, a gente tem orgulho de ser a empresa de melhor reputação considerada pela classe médica. Acabou de sair a pesquisa do Instituto Ipsos. Então, assim, a gente tem apesar de ser uma empresa brasileira, a gente tem uma qualidade internacional, a gente foi pioneiro no Brasil em trazer novas moléculas, em trazer as patentes que caíam, ser o primeiro medicamento a oferecer para pacientes e médicos. Então, realmente, somos uma empresa brasileira com nome francês, e uma reputação interessante isso. Como é que é feita essa produção? Porque você está falando de muitos produtos, centenas de produtos, né? Eu citei 2 no começo do programa, mas são centenas de produtos. Como é que é a produção? É ininterrupta? Porque vocês têm 5 fábricas, né? Isso. Uma delas em Guarulhos, aqui perto, né? Isso. Como é que é ininterrupto a produção ali de vocês? Hoje a gente está produzindo em 2 turnos, então a gente para no 3º turno, mas a gente tem muitas salas de produção. A produção de medicamento é uma produção muito especializada, porque você precisa ter um ambiente muito controlado, com nível de partículas muito baixo. Então, cada máquina numa sala controlada, numa sala fechada, a gente registra os lotes que a gente produz. Então, ao produzir um medicamento, um Decongex, por exemplo, como você citou, eu tenho um determinado tamanho de lote que eu produzo por vez. Então, eu não posso produzir quanto eu quero. Numa indústria de consumo, numa indústria de um produto não regulado, eu ligo a máquina e saio produzindo. Na indústria farmacêutica, a gente produz aquele batch, a gente produz aquele lote, lote a lote. Então, um trabalho de planejamento de produção muito grande. Então, claro, a gente tenta produzir alguns lotes sequencialmente. A gente chama isso de uma campanha, então faço uma campanha de 4, 5 lotes, mas a gente tem medicamentos líquidos, a gente tem medicamentos sólidos, a gente tem cápsula, a gente tem comprimido revestido, tem tecnologia seco, tem tecnologia úmida, então é uma grande complexidade controlar tudo isso, mas a gente no Axê tem a felicidade de ter a mais alta tecnologia à disposição do paciente no Brasil e do médico. Osnay, qual que foi a sua reação quando você chegou há 1 ano? Você está completando um pouco mais de 1 ano no comando da empresa, né? Quando você viu esse universo aí de fábricas, 2 turnos de produção de centenas de produtos, 6.000 funcionários, mais de 6.000 funcionários, você se assustou? Não, a gente não. Eu estou preparado para esse desafio. Você está acostumado com isso, né? Eu estou preparado para esse desafio. Eu acho que a minha vida veio me preparando para esse desafio. Eu vim me formando para estar onde eu estou hoje, né? A primeira reação foi uma reação de respeito. Respeito à história do Axê, respeito ao que foi construído, respeito à classe médica, que tanto se dedica para o melhor tratamento para o paciente. Então, assim, a nossa missão, né, de mais vida para você,
Então a gente fala, Axê mais vida para você. A gente quer oferecer para o paciente o melhor tratamento disponível e a gente quer cuidar do paciente um de cada vez, para que a gente possa realmente fazer o tratamento adequado, ajudando os médicos com educação continuada, com propaganda médica, oferecendo nossos produtos, oferecendo amostra para que o médico possa oferecer ao paciente. Então, assim, é uma complexidade grande, mas como tudo na vida, a gente precisa montar um bom time, né? E time é o grande segredo de qualquer líder de um negócio, é você montar um time que tenha todas as competências que eu não tenho para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Na hora de escolher um bom time, o que você mais valoriza? Qual a característica ali mais forte que você valoriza? Depende muito da posição, né? Depende muito do para que eu estou procurando. Então, se eu preciso de uma pessoa especializada na indústria farmacêutica, então a experiência com a indústria farmacêutica é muito importante. Mas, sem dúvida nenhuma, as competências comportamentais são as mais decisivas. Comportamentais? Comportamentais no sentido liderança, disciplina, delegação, saber ouvir, saber conversar. Então, essas competências, quando a gente chama de competências soft, né? Não são as competências hard, essas competências soft, elas são as diferenciadoras do grande profissional do bom profissional. E você consegue identificar rapidamente essas soft skills? Ou você costuma recrutar gente que você já conhece há um bom tempo? Não, geralmente eu não trago muito pessoas que já trabalharam comigo anteriormente. Hoje no Axê tem uma pessoa na companhia que se juntou a nós, nosso diretor comercial, que nós trabalhamos juntos lá na Johnson & Johnson, mas ele era trainee e eu já era diretor, então não chegamos a trabalhar juntos. A gente tem uma área de recursos humanos equipada para poder fazer as entrevistas, selecionar as pessoas, e a gente também busca ajuda de especialistas. A gente tem na nossa governança um conselho de administração bem participativo. Eu peço ajuda do conselho para selecionar os líderes da companhia, peço para que eles entrevistem. Então, que quando a gente escolha o profissional e o profissional escolha a gente. Porque é muito importante isso, né? Eu, quando fui pro Axê, eu escolhi pro Axê. É diferente, não foi só o Axê que me escolheu. Então, essa escolha mútua é que gera valor para todo mundo e gera o compromisso e a vontade de dar certo, né? E olha só, uma das novidades recentes da companhia foi que vocês fecharam aí um contrato com a Atiaia Renováveis. Para que esse contrato? É para se tornar autoprodutor de energia elétrica de origem fotovoltaica. Tudo porque vocês têm uma missão aí muito clara de 100% da energia elétrica utilizada virão aí de fontes renováveis. Primeiro, como isso vai ser possível? Porque a gente está falando de 100%. E já tem uma meta ali, olha, 2030, a gente já tem um ano ali para atingir esse 100%? Na realidade, a gente começa a operar junto com a Atiaia agora no final de 2024. A planta fica pronta, fica no município de Goiânia, em Pernambuco. Essa planta já fica pronta agora no final do ano e a gente já começa a produzir energia lá. Hoje, 100% da energia que a gente já compra de fontes renováveis. E agora a gente vai passar a autoproduzir essa energia em parceria com a Atiaia. A gente arrenda a fábrica da Atiaia, eles operam essa fábrica de geração de energia e essa geração de energia supre toda a nossa necessidade. Com isso, na cadeia de carbono, na cadeia de emissão, na sustentabilidade, né, quando a gente fala de escopo 1, que é aquilo que eu gero, escopo 2, que é a minha produção de energia, a gente vai zerar as emissões de carbono no escopo 2. Então, a gente vai uma empresa que gera zero resíduos, zero emissão de carbono na utilização e na produção de energia. Isso é muito bom para o ambiente, isso é muito bom para a saúde das pessoas e do planeta. Isso veio na sua atual gestão já? Isso já era um projeto que já vinha caminhando, a gente já comprava energia renovável e que a gente acelerou para... Eu faço essa pergunta porque você se define
como um sujeito que acredita na sustentabilidade como forma de fazer negócios. É assim, Zé? É assim, porque assim, o negócio tem que ter um lado econômico, mas ele tem que prestar um serviço para a sociedade, né? Uma vez, uma pessoa com quem eu trabalhei falou assim, quando você abre uma empresa, o que te pedem? Te pedem um contrato social. O contrato social, qual é o seu contrato com a sociedade? O que você, como negócio, vai produzir para a sociedade? Qual é o legado que você deixa para a sociedade? Então, isso sempre norteou muito minha vida. Eu tenho um pouquinho de sorte também, né? Tem um componente de sorte, você acha? Tem um componente de sorte, é fundamental. Eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas como a Best Foods, a antiga Refinações de Milho Brasil, uma escola comercial, a Johnson & Johnson, uma empresa que eu bato continência, né, que tem um credo. Lá eu comecei a aprender um pouco do valor social da companhia. Depois eu trabalhei na Natura por 8 anos, uma empresa que tem um compromisso verdadeiro com o meio ambiente. Então, eu tive sorte de ter isso na minha trajetória de vida. E aí isso me ajudou a me formar como pessoa. E realmente, assim, o que eu entrego para a sociedade, como eu cuido do planeta, isso é relevante. Acho que quanto mais a gente entrega, mais a gente recebe. Então, assim, trabalhar no Axê, trabalhar com saúde, poder ver cura das pessoas, tirar a dor, trazer alívio para a dor, sabe, ajudar uma mãe a cuidar de uma criança, isso é maravilhoso. Isso realmente faz muita diferença, faz a gente acordar com mais vontade e isso se traduz em resultados econômicos superiores. Quando você entrega mais valor para a sociedade te devolve mais valor. Vê essas grandes companhias de tecnologia que mudaram a nossa vida. Não, mudou o comportamento, nosso comportamento, mudou o jeito que a gente vive. Aí fala, nossa, essas companhias são companhias multibilionárias, mas elas mudaram a sociedade, elas trouxeram muita coisa boa para todos nós. E é por isso que elas têm esse valor. Então eu acredito profundamente nisso. Você é um cara religioso? Eu tenho formação religiosa católica. Formação religiosa católica. Formação, me formei religiosa católica. Sou um cara muito ligado à espiritualidade, acredito na espiritualidade, mas eu não sou um praticante de praticar rituais religiosos hoje em dia. Mas você acha que a religião teve um papel na sua trajetória profissional? Tem. Ela tem um papel fundamental, a crença em Deus, a crença em algo maior, a crença que a gente pode fazer mais e que estamos aqui por um propósito, é uma crença que eu nasci com ela, né? Muito bem. Vocês anunciaram também, a empresa anunciou aí semanas atrás que colocaram à disposição 60 estações de atendimento de telemedicina para abrigos do Rio Grande do Sul. Por que essa doação foi feita especialmente focada em telemedicina? Por que essa decisão? Porque vocês poderiam doar outras coisas, inclusive dinheiro, como muitas empresas, né, doaram. Inclusive a gente recebeu aqui no Showbiz, a gente que doou 1 milhão, alguns milhões e tal. Vocês não, vocês foram muito focados na telemedicina. Bruno, a gente fez muita coisa com a história do Rio Grande do Sul. A minha esposa é gaúcha. Então eu tenho uma ligação emocional com o Rio Grande do Sul muito grande. Eu morei no Rio Grande do Sul no final dos anos 90, então eu também tenho uma ligação pessoal muito grande, mas a gente se indignou, todo mundo se indignou, como a sociedade toda. A gente fez uma campanha de doação que cada doação que um colaborador desse, a gente dobrava. Então o colaborador dava um, a gente dava outro. Então a gente arrecadou mais de 27 toneladas de produtos de água, produto de limpeza, roupa, cobertor dos colaboradores do Axê. Conseguimos transporte de graça com as empresas que fazem transporte para a gente. E na conversa com a sociedade civil do Rio Grande do Sul, com os médicos, com a classe médica, Conselho Regional de Medicina, eles falaram, nós vamos precisar atender essas pessoas que estão nos abrigos. Nós não temos como fazer isso.
nós vamos precisar de um sistema de telemedicina. Nós precisamos comprar um sistema de telemedicina. Isso custa caríssimo. Então, a gente conseguiu arrecadar dinheiro para comprar esse sistema de telemedicina e fazer junto com a comunidade médica do Rio Grande do Sul essa doação. Além disso, a gente doou mais de 5 milhões de reais de medicamentos. A gente doou, então, assim, a companhia realmente se envolveu, dos colaboradores, à alta administração, ao conselho de administração, na ajuda para esse momento que a população precisava. Mas o que é essa estação de telemedicina que você está falando lá, que vai ser instalada? Já está instalada. São equipamentos para que o médico possa atender pessoas à distância, que estejam nos abrigos. Então, a gente são médicos voluntários que vão atender as pessoas que estão nos abrigos. Tem 500 mil pessoas morando em abrigo no Rio Grande do Sul. Morreu pouca gente, perto do tamanho de outras tragédias, mas as pessoas hoje estão numa situação muito vulnerável. E nós, como uma empresa farmacêutica, resolvemos atuar na nossa área de atuação. Eu ia perguntar para vocês, porque assim, qual que é o papel de empresas, né, empresas do setor privado, diante de tragédias, que a gente está falando de tragédias climáticas, tragédias humanitárias, como a gente viu e continua vendo no Rio Grande do Sul? Bom, o nosso papel é participar da sociedade, a gente está extremamente envolvido com isso, né? Então, primeiro a gente tem que reduzir nossas emissões de carbono, nós temos que ser responsáveis, a gente tem que fazer a coisa correta. Eu costumo dizer que não tem jeito certo de fazer a coisa errada. Então, a gente tem que fazer a coisa certa, do jeito certo. E se nós estamos no ramo da saúde, vamos ajudar no nosso setor de atividade, né? Outra empresa que está no ramo de transporte ajuda transportando, a gente ajuda a classe médica, a gente está lá para apoiar o médico. A gente acredita no médico como transformação de vidas e para melhor servir aos pacientes. Então, o que mais a gente pode fazer? Vamos ajudar os médicos, e eles são voluntários ainda. São médicos voluntários vindos do Brasil inteiro para atender essa população de pacientes tão necessitados. Então, a gente doou o sistema, doou o medicamento, estamos ali acompanhando tudo o que está acontecendo e torcendo para que isso acabe rapidamente, né? Eu fico imaginando uma empresa, são quantos anos de empresa, Axê? 58 anos. 58? Esse ano a gente completa 58 anos. 58 anos. Eu imagino a questão de inovação de uma empresa do porte e no setor de saúde, né? Aliás, com pessoas que eu converso, tem algumas que falam que saúde talvez foi uma das últimas que inovou de certa forma, porque se a gente pegar outros setores como financeiro, está anos-luz ali do setor de saúde, né? Até porque o Brasil virou ali uma fábrica de bancos digitais, de fintechs, e saúde demorou, de certa forma, para inovar. Embora todas as empresas farmacêuticas que eu converso, né, e que a gente recebe, inclusive aqui no Show Business, elas vêm, sim, com iniciativas de inovação. Tem uma explicação dessa demora, talvez, da inovação? É um setor talvez mais regulado, se bem que financeiro também é regulado, né? Bruno, eu queria olhar esse aspecto sobre um outro ângulo. Primeiro ângulo, assim, o setor farmacêutico, ele é responsável hoje pela longevidade de vida muito grande. Talvez uma das áreas que mais tem evoluído na humanidade foi a medicina, né? Então, eu acho que nós inovamos muito, né? O que acontece? Para você produzir uma nova molécula, um novo medicamento, os procedimentos de segurança para você ter garantia que aquele medicamento faz bem e não traz nenhum efeito colateral e não tem nenhum efeito adverso para o paciente, eles demoram muito tempo. Então a gente tem que fazer estudo clínico fase 1, fase 2, fase 3. Então para produzir um medicamento, uma nova molécula hoje, da hora que a gente concebe essa nova molécula, colocar essa molécula no mercado, no mínimo são 10 anos. 10 anos? 10 anos.
E hoje vocês têm vários que estão nesse período aí? Hoje nós temos 204 projetos em pipeline. A gente investe 5% da nossa receita em desenvolvimento de produto e a gente traz muita inovação, mas muita inovação. Então, eu acho que a indústria farmacêutica é uma das que mais inovou recentemente na humanidade como um todo, né? Se a gente pega a penicilina, né, que são os antibióticos, a penicilina fez a expectativa de vida, antes da penicilina, a expectativa de vida da humanidade era de 50 anos de idade. Hoje é de 80 anos de idade. Então, os antibióticos, que são medicamentos que hoje têm pouca inovação no segmento de antibióticos, porque é um produto barato e um projeto de inovação, ele gasta muito dinheiro e ele tem um risco grande de não dar certo, né? Então, a gente faz muitos projetos que chega lá na frente, ele não dá certo por uma questão A ou por uma questão B. Às vezes morre, às vezes você refaz, adapta, né? Então, eu digo assim, a média demora 10 anos. Talvez seja por isso que tem essa sensação. Mas eu queria ter esse olhar de que a indústria farmacêutica e o setor de saúde foi um dos que mais evoluiu na humanidade no último século. Você citou longevidade. O que tem vindo aí de novidades, de inovação mesmo em relação à longevidade? Seremos cada vez mais longevos? Seremos cada vez mais longevos. Hoje a gente tem tecnologia para cuidar de doenças e de patologias que a gente não tinha no passado. Então, há cerca de 20 anos, a gente tem molécula hoje que reduz o seu colesterol. Então, você toma um comprimidinho todo dia antes de dormir e você tem o seu colesterol controlado. Então, quantas pessoas deixaram de morrer de ataque cardíaco ou de problemas porque tem esse medicamento hoje que reduz o colesterol? Então, assim, a gente vai viver cada vez mais e cada vez melhor, porque a gente vai aprendendo. A medicina, remédio, é complexo. A gente vai aprendendo o corpo humano, a gente vai aprendendo. Então, a gente tem algumas grandes hoje doenças, né, câncer, que são doenças ainda que a gente não tem a cura, que a gente não chegou lá ainda. Então, a gente consegue dar qualidade para o paciente viver, muitas vezes, mas a gente está em busca da cura, né? A gente está em busca de achar a cura para essas grandes doenças. Vai vir logo isso? Olha, já tem terapias gênicas que já tem cânceres que deixaram de aparecer e não retornaram. Então, só que cada organismo é um organismo, reage de um jeito. Por isso que a saúde é tão complexo. Essa é a complexidade. Exatamente. A gente está falando de um setor muito complexo, né? Muito complexo. Porque cada um... Muito complexo. É um. É isso mesmo. Você está surpreendido aí com o setor? Dá para ver que você está apaixonado mesmo pelo setor. Totalmente apaixonado. Assim, trabalhar com saúde, trabalhar com medicamentos, trabalhar trazendo mais vida para as pessoas é algo que realmente apaixona, sabe? Agora, é importante avisar o nosso espectador, o nosso ouvinte, que embora essa paixão aí, você não é médico, você não é farmacêutico, você é formado em administração de empresas, embora antes da faculdade, na escola ainda, você já gostava de biologia, ciências biológicas, é isso? Exatamente. Na escola, na minha época, no colegial, você tinha que escolher, era humanas ou exatas ou era biológicas. E eu escolhi para biológicas, sempre tive... Assim, eu sou um apaixonado pela vida, né? A paixão pela vida é muito grande em tudo. Então, naquela época que eu escolhi, era o mais difícil, né? Eu falei, bom, vou fazer o mais difícil, né? Porque se eu fizer o mais difícil, eu vou estar preparado para o mais fácil. Essa era a minha cabeça. Mas depois eu fui fazer administração, fiz meu mestrado em administração, mas eu tenho hoje a sorte de ter colegas hoje no Axê que são craques em farmacêutica, farmacêuticos, médicos. A nossa equipe é uma equipe... A gente tem hoje, na área de pesquisa e desenvolvimento, 450 pessoas... Fico imaginando mesmo. Desenvolvendo produtos, fazendo os testes de estabilidade, fazendo formulações. Então, assim, a gente tem uma equipe incrível, assim, que está muito bem preparada. Você tem circulado aí não sei se pelo Brasil, ou por São Paulo, ou Grande São Paulo,
atrás de farmácia para ver o que as pessoas estão atrás? Você faz esse tipo de pesquisa? Eu faço bastante. Eu vou a campo, eu visito os nossos clientes. O Brasil tem 90 mil farmácias. 90 mil farmácias? 90 mil farmácias. É muita coisa. É muita farmácia. E assim, tem muita farmácia de bairro também, né? Tem bastante farmácia de bairro. Se a gente pegar o Brasilzão mesmo. Bastante farmácia de bairro, bastante farmácia independente. Tem as farmácias que são do associativismo, que são farmácias independentes, mas que seguem uma cartilha associativa. Tem as grandes redes de farmácia do Brasil, né, que servem cada vez melhor aos pacientes, querem se tornar um hub de saúde. A gente roda, tem que ir na farmácia, uma farmácia todo dia, pelo menos a gente tem que visitar. É mesmo? Uma farmácia todo dia, na hora de ir para casa, para numa farmácia e ver Todo dia? Todo dia. Ah, então é uma coisa que virou hábito. É uma disciplina. Para ver o que está acontecendo, para olhar os concorrentes. Exatamente. O brasileiro, ele está se cuidando mais? Ele está mais preocupado com autocuidado, com prevenção? Eu acho que sim, eu acho que não é um privilégio só do brasileiro, eu acho que depois da pandemia... É assim, se você pegar mercados como o americano, a questão da prevenção é muito mais avançado que o Brasil. Verdade. Mas eu queria entender o brasileiro mesmo, se ele está mais preocupado. Eu acho que, de maneira geral, depois da pandemia, a gente acendeu uma luz para cuidar um pouco mais da saúde, né? A pandemia foi uma espécie de um chamamento, né? Vamos nos cuidar mais, vamos ter mais atenção. Então, a gente vê que vitaminas, minerais, cresceram o consumo, né, de suplementos, de vitaminas. Então, as pessoas realmente estão se cuidando mais, estão mais preocupadas com a saúde. Até porque a gente sabe que a gente vai viver mais, né? Se não acontecer um grande acidente, se não acontecerem coisas inesperadas, a expectativa de vida nossa é viver bastante. Então, se a gente vai viver bastante, vamos viver com qualidade, né? Você tem alguma referência, Zé? Na vida, na área de negócios? Essa é uma pergunta clássica que quem acompanha o show business sabe que eu vou fazer para os executivos. Quem é a sua referência? Você sabe que eu assisto o programa e vindo aqui fiquei pensando nisso, né? Falei, na hora que ele me perguntar a referência, o que eu falo, né? Você já veio pensando? E assim, eu não tenho uma referência, uma pessoa. Não pode falar mais. Não, é porque eu acho que fala... eu acho que seria assim, sabe? Seria assim, idolatrar muito uma única figura, né? Então, eu acho que tem uma combinação, assim, de... O esporte me marcou muito, sempre fui atleta, então o esporte me marcou muito, a religião me marcou muito. Então, eu pego exemplos do esporte, né? Eu me lembro, quando eu era criança, a primeira Olimpíada que eu assisti, e eu vi uma pessoa quebrar o recorde mundial. Aquilo foi um negócio para mim marcante, porque eu falei, nossa, essa pessoa fez melhor do que era possível fazer. Então, essas referências do esporte, é no esporte que estão as minhas maiores referências, né? Porque a superação, é você poder fazer mais, é você poder entregar mais. Então, sempre fui muito guiado por isso. E a gente fica buscando propósito, né? Principalmente os jovens que estão começando sua carreira, ou está muito na moda falar de propósito, não, vou trabalhar com aquilo que eu gosto. Eu teria 2 recados para essa turma, por favor, né? Por favor, porque tem muito jovem que nos acompanha. Eu teria 2 recados. Primeiro, assim, a gente não faz só aquilo que a gente gosta, a gente aprende a gostar daquilo que a gente faz. Então, essa é uma coisa que a vida me ensinou. Eu aprendi a gostar daquilo que a gente faz. E segundo, a gente fica querendo buscar grandes propósitos. O meu propósito é muito simples. Em tudo que eu fizer, eu vou fazer a diferença. Eu vou na minha reunião do condomínio do prédio que eu moro, eu vou lá para participar da reunião, para fazer a diferença. Eu não vou lá para ser mais um. Então, o meu propósito é isso. Em tudo que eu for me envolver na vida, eu quero fazer a diferença para minha família, para a comunidade que eu tô, para a empresa que eu trabalho, para o país que eu vivo. Então, esse para mim acabou sendo, depois de tanto tempo procurando esse tal de propósito magnífico, mirabolante. Você achou um propósito simples. Em tudo que eu faço, eu vou fazer a diferença. Muito bem. Então, é simples, a vida é simples, a vida não é complexa, a gente complica aquilo que não precisa, né?
Eu sou um grande fã da execução. Da execução. Para mim, a melhor estratégia é a execução. Então, assim, faz bem feito e não pensa no que vem na frente. Faz bem feito hoje que as coisas acontecem, né? Muito bem, adorei, viu? Nós conversamos com Zé Vicente Marino, presidente da Axê, uma das maiores farmacêuticas do Brasil. Obrigadíssimo pela presença, Zé. Obrigado, muito obrigado. E olha, o Show Business vai dar uma breve pausa e a gente volta no próximo bloco. Até já.